Olá, nesta aula nós vamos ver como imprimir a transposta de uma matriz. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 94 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Como eu já mencionei diversas vezes no nosso curso, é fundamental que você entenda o problema, que você saiba resolver o problema com papel e lápis, ou ao menos na sua cabeça. Se você não souber como resolver o problema, você não consegue fazer o computador resolver o problema. Aí, olha o que nós temos aqui neste problema: imprimir a transposta de uma matriz A. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a transposta de uma matriz. Então, dado uma matriz exemplo, perceba que nessa matriz eu tenho 3 linhas e eu tenho 4 colunas. A transposta de uma matriz é justamente inverter esses elementos, de tal forma que cada linha se transforme em uma coluna. Então, uma matriz transposta que tenha 3 linhas e 4 colunas vai gerar uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Perceba, a minha linha 15, 41, 17 e 16 vira uma coluna 15, 41, 17 e 16. A segunda linha 58, 78, 95, 62. 58, 78, 95, 62 se transformou na segunda coluna. E, da mesma forma, a minha terceira linha se transforma na minha terceira coluna. Então, ao fazer a transposta de uma matriz, cada linha vai se transformar em uma coluna. E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu já tenho aqui uma matriz 4 por 5 com elementos. Nós já estamos aqui imprimindo essa matriz na tela. Agora, eu quero aqui imprimir a transposta dessa matriz. Então, eu vou colocar aqui, escreva, vou iniciar saltando uma linha e vou escrever matriz transposta. E aí, então, eu vou iniciar a impressão. Perceba que o exercício aqui pede para a gente imprimir a transposta da matriz A. Nesse caso, a nossa matriz A é a matriz MAT. Se ele pedisse para salvar em outra matriz, eu precisaria criar aqui uma matriz 5 por 4. Por que 5 por 4? A nossa matriz original tem 4 linhas e 5 colunas. Como cada linha se transforma em uma coluna, cada coluna vai se transformar em uma linha. Então, uma matriz 4 por 5 vai dar origem a uma transposta 5 por 4. Mas neste caso ele pede apenas para imprimir, então a gente não precisa criar essa matriz, ok? Feito isso, então eu vou colocar aqui as nossas repetições para... E aqui dentro nós teremos outra repetição para fazer a impressão dessas nossas matrizes, ou dessa nossa matriz. Agora, olha o seguinte, eu quero imprimir a transposta, certo? Se eu quero imprimir a transposta, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Olha só, se eu fixo a linha e vou percorrendo a coluna, eu estou imprimindo a matriz normalmente, certo? Como que eu faço então para imprimir estes elementos? Perceba que a minha linha aqui agora tem o 15, o 58 e o 47. Quem são esses elementos? Quem é essa linha? Perceba que esta linha é esta coluna, 15, 58 e 47. Ou seja, eu fixei a coluna e alterei as linhas, percorri as linhas. Olha, coluna 0, linha 1, linha 2. A segunda linha da minha matriz transposta, 41, 78 e 58. 41, 78 e 58. Novamente, eu fixei a coluna e alterei as linhas. Então, como que vai ser essa nossa repetição? Eu não vou começar com L do jeito que a gente começou aqui. Eu vou começar com o C para as colunas. Então, coluna igual a 0. Coluna vai até menor que... Quantas colunas tem a minha matriz? 5. Com o incremento de 1 em 1.
E agora, perceba, eu vou fixar a minha coluna e eu vou percorrer as linhas agora. L começa com 0, L vai até menor que 4, o incremento, L++. Aqui dentro agora, escreva, eu vou então imprimir aqui a nossa matriz. Mate, quem é que eu vou fixar? Perceba que aqui eu mantenho os índices na mesma posição, linha e coluna. Observe, eu estou fixando o C porque o C está aqui fora. Então, para o C igual a 0, C igual a 0. A minha linha que vai variar, 0, 1, 2, 3. Terminei a primeira linha. Eu vou saltar uma linha, escreva, e aí eu vou apenas saltar uma linha. Quando terminar isso, então, aí que o nosso C vai para 1. Eu vou fixar a coluna 1 e vou percorrer as linhas. Então, eu estou fixando a coluna e estou variando as linhas. Perceba que aqui eu coloquei um C maiúsculo, não é maiúsculo, é minúsculo. Foi apenas um errinho de digitação. Vamos então, eu vou subir aqui o nosso console um pouco para a gente conseguir visualizar as duas matrizes. E eu vou então executar o meu programa. E aí perceba que faltou um pequeno detalhe, olha só. A gente não consegue distinguir a nossa matriz aqui. Por quê? Porque eu não coloquei aqui um espaço. Então, vírgula, aspa dupla, eu quero após cada número um espaço. Eu vou executar o meu programa novamente. E aí perceba que eu tenho a nossa matriz normal, 4 linhas e 5 colunas. Agora eu tenho uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. E aí, será que ela realmente está transposta? Cada linha tem que ter virado uma coluna. Vamos ver. Linha 10, 11, 12, 13, 14. Virou a coluna 10, 11, 12, 13, 14. Olha a última linha. De 40 a 43. Virou a última coluna. De 40 a 43. E aí perceba que no final aqui eu tenho 43 duas vezes, porque eu preenchi a minha matriz aqui, provavelmente errado, com 2,43. Vamos colocar aqui então o 44. Pronto. Se eu rodar o meu programa novamente agora, então a nossa última linha de 40 a 44 virou a coluna de 40 a 44. Então, este exercício eu acho ele muito interessante porque ele faz a gente entender de forma muito clara que você escolhe quem é que você vai fixar, é a linha ou a coluna. Depende do problema que você está resolvendo. Para esse problema, imprimir a transposta de uma matriz, basta eu fixar a coluna e percorrer a minha matriz variando as linhas. Como que eu fixo a coluna? Eu coloco ela, a variável que vai controlar as minhas colunas, no para mais externo, no para aqui de fora. Quando C for 0, o meu L vai de 0 até 3. Quando C for 1, novamente o meu L vai de 0 até 3. E assim então eu vou imprimir na tela a transposta da matriz. E aí, já deixou seu like nessa aula? Já sabe, né? Seu like ajuda muito o canal. Deixa seu like aí. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer de interagir e te ajudar a entender isso aqui. Do mais, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajude aí o canal a chegar aos 1000 inscritos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.